E aí galera, vamos lá. Mais uma aulinha hoje para concluir aquele conteúdo que eu fiquei devendo para vocês, né? Hoje nós vamos ver os comandos add user e add group e vamos conhecer alguns arquivos, PageWD, Shadow, Group. Mais na frente, desculpa, mais na frente nós vamos trabalhar com outro comando para gerenciar o usuário, tá? A gente vai conhecer o comando chamado usermod. Eu vou dar já uma brechinha para ele nessa videoaula. Então vamos autenticar o nosso sistema, tá? E os arquivos que eu quero que conheçamos, eles estão dentro do diretório etc, tá? Então, o primeiro arquivo que nós vamos conhecer é o PageWD, que é o arquivo que contém os usuários cadastrados no sistema. Se eu der um cat PageWD aqui, ele vai mostrar os meus usuários, tá? Então, mais na frente eu vou explicar o que é cada uma dessas partes aí do usuário. Mas inicialmente, o que eu quero que vocês vejam? Primeiro, na extrema esquerda eu tenho o login do usuário propriamente dito. Depois dele eu tenho ali um conjunto de números, tá? Eu tenho 00 lá no root, por exemplo. Lá em cima eu tenho o root, aí depois eu tenho 00 e lá no final barra bin barra bash. Inicialmente nós vamos trabalhar com o root, tá? Que é o usuário propriamente dito. O 00 é o ID do usuário e o ID do grupo primário desse usuário. E esse barra root que tem depois aí é o diretório primário desse usuário. Quando eu autenticar com esse cara a primeira vez, ele vai cair nesse diretório, tá? Então só para mostrar aqui, ó, se eu colocar root 1234, se eu der o pwd aqui, ó, eu vou estar no usuário, no diretório barra root, tá? Se eu der um cat aqui, PageWD, vamos supor esse usuário aqui agora, Alexandre, que é o último usuário, tá vendo? Esse último usuário aí, usuário Alexandre. Deixa eu só resetar a password dele aqui, depois a gente vai aprender isso. Eu vou dar um logout, vou entrar aqui com Alexandre, 1234. Se eu der o pwd, ó, vocês veem que eu estou no diretório home desse usuário, o diretório padrão desse usuário, tá? Então, inicialmente, para esse primeiro arquivo aqui, a gente vai trabalhar apenas com essas informações. Depois a gente vê informações mais relevantes. Mas no primeiro contato, PageWD, aonde estão cadastrados os meus usuários, tá? Agora nós vamos ver um arquivo chamado Shadow, tá? Se eu vim aqui no mesmo diretório, eu vou dar entrar com o usuário root, tá? Tô com o usuário root agora, saí com o usuário Alexandre e tô com o usuário root, ok? Então vamos trabalhar agora no etc. Se eu der um ls-la, a gente vai trabalhar só com esse arquivo Shadow agora, tá? O que tem dentro do arquivo Shadow? O arquivo Shadow, ele tem a senha criptografada dos usuários cadastrados, tá? Então se eu botar aqui para listar só o usuário root, deixa eu tirar um O aqui. Essa é a senha criptografada do meu usuário root, tá? Então o arquivo PageWD tem os usuários que estão cadastrados no sistema. O arquivo Shadow tem a senha criptografada desse usuário, beleza? PageWD, usuário cadastrado. Shadow, a senha criptografada. Vamos conhecer um outro arquivo agora, que é o group, tá? Aqui estão todos os grupos do meu sistema operacional, beleza? Então se eu vim aqui cat group, ele vai mostrar todos os grupos. Aonde eu tenho? Na extrema esquerda. Vamos lá nesse grupo aqui, CD-ROM, por exemplo. Na extrema esquerda eu tenho o nome do grupo. Esse número 24 significa o ID do grupo. E esse dois pontos Denis significa que o usuário Denis faz parte desse grupo. Ah, e aonde eu vou usar isso? Lembra das aulas anteriores? Se eu vim aqui o ls-la barra home barra Alexandre, essas permissões aqui, ó, que tem RW para o dono, R para o grupo. Então esse grupo Alexandre
Se eu quiser que alguém acesse esse arquivo, ele tem que fazer parte desse grupo, tá? Lembrando disso aí, que é das aulas anteriores, que tem o dono, o grupo e outros, beleza? Então nós conhecemos 3 arquivos. O PagesWD, que é o arquivo que contém o usuário cadastrado no sistema. Eu tenho o arquivo Shadow, que é o arquivo que contém a senha criptografada desses usuários. E eu tenho a senha, o arquivo Group, tá? Que é o arquivo que contém os grupos dentro do sistema. Então vamos lá, vamos dar um cat aqui no PagesWD para ver os usuários que eu tenho nesse cara, tá? Então eu tenho já o usuário Denis, tenho o usuário Alexandre. Vamos conhecer o novo comandinho add user, tá? E o usuário que eu quero cadastrar, tá? Então esse comando add user é para cadastrar usuários dentro do meu sistema operacional. Vamos imaginar add user Silva, tá? O que ele vai pedir aqui? Ele vai rodar uns scripts para adicionar o usuário, vai pedir a nova senha, tá? E vai pedir o nome completo desse usuário para que eu possa identificá-lo no sistema. Vamos colocar aqui Denis Alexandre. Uma sala, vamos botar Lab 56. Fone de trabalho 8388888888. Não, agora tá tudo começando com 9, né? Mas vamos lá. Telefone residencial 832222. Vamos, só para a gente identificar. Outra informação. Isso aí fica a critério do administrador que está cadastrando o usuário. Beleza? Ele pede para confirmar as informações. Vamos dar um cat agora no PagesWD, tá? Cat PagesWD grep Silva. Beleza? Aqui estão as informações do meu usuário, tá? ID do usuário, ID do grupo, o nome que eu coloquei, as informações, telefone, o diretório padrão. Se eu der um cat no Shadow, vai estar lá sendo o meu usuário criptografada. Beleza? E se eu der um cat ainda no group, vocês vão ver que existe um grupo chamado Silva, tá? Então no Linux, todo usuário cria um grupo. A hora que eu criei um usuário, eu crio um grupo. As próximas aulas a gente vai manipular como serão os parâmetros para esse usuário ser criado. Então vamos olhar aqui um arquivo chamado adduser.conf. Se eu botar aqui a cor, a gente vai conseguir ver. Mas eu não tô, né? Deixa eu ver se eu tô com uma interface NAT aqui. Será que eu tô? Vamos olhar aqui. Tá funcionando, né? Então, aptitude, install, VRC. Deixa eu instalar esse cara aqui. Que aí a gente vai ver que esse danado aqui fica colorido, tá? O Vim fica colorido e eu posso manipular algumas informações. Deixa eu só terminar aqui, o vídeo tá curtinho, tá ficando com 8 minutos. Dá tempo de boa pra gente trabalhar com ele. Lembrando que a gente vai usar esses comandos para atualizar, gerenciar pacotes, né? Depois a gente vai trabalhar com esse cara. Então eu vou instalar um pacote aqui. Vou instalar esse pacote Vim aqui, 5 megas, é rapidinho. Para a gente começar a entender um pouco de arquivos de configuração, né? A gente vai ver isso um pouco mais na frente. Então deixa ele instalar aqui o pacote, que eu vou mostrar o arquivo de configuração do add user, tá? Então deixa eu dar um vim aqui, add user, 2 pontos, syntax. Então aqui, ó. Esses aqui, os comentários ficam coloridos, alcançam meus parâmetros de shell, qual será o diretório home. Tem outras informações interessantes aqui, ó. O First System ID começa com 100. O do ID do usuário começa com 1000. Criar grupos. O modo do diretório, ó, 755. Lembra das aulas anteriores? 755.
Se eu vier aqui agora, ó, tá vendo que tá Alexandre, tá com 755, ó, 7, que é tudo para o usuário, 5, que é o R e o X para o grupo, e 5, que é o R e o X para os outros. Então eu posso manipular isso também. Se eu vim aqui, por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui, por exemplo, eu não quero mais 755, eu quero agora, deixa eu ver, para pesquisar, ó, 7, bota o barra 755, ele já vai em cima. Eu quero 7, por exemplo, 766, tá? Eu quero que o diretório do usuário seja criado como 766. Aí eu vou vir aqui, salvo o arquivo, add user, usuário teste, tá? Vou criar esse cara, usuário teste. Então botar assim, 1, 2, 3, 4. Não vou preencher nada aqui. Vou lá no home, ó. Olha as permissões de usuário teste, como tá diferente, ó. Faz as contas lá em usuário teste para ver se tu não dá o 766, né? 421, né? Então, eu manipulei um arquivo de configuração que é chamado na hora que o script vai ser executado, tá? Então, isso aí a gente vai aprender aos poucos, mas se policiem, revisem, assistam as aulas, tá aí, 10, 12 minutinhos, você mata a pau isso aí, beleza? Vou postar, e aí amanhã eu chego aí em Currais, a gente já pode discutir isso aí, voltar nos corredores do campus. Me procure se tiver alguma dúvida. Um abraço, tchau, tchau.